O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, diz para os irmãos que pensavam estar em pé, seguros para cuidar-se, senão poderiam cair. Hoje vou contar a história de um rei de Israel que não cuidou e caiu. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão impôs sobre as 10 tribos do norte uma pesada tributação. Diante deste fato, as 10 tribos se reuniram e escolheram Jeroboão para reinar sobre elas, de forma que não mais continuariam servindo a Roboão, filho de Salomão. A história do rei Jeroboão nos fala de um homem que foi escolhido por Deus para dar continuidade à expansão do reino de Deus. Jeroboão, um homem simples, é agraciado por Deus, conforme podemos ler no verso 7 de 1 Reis, capítulo 14. Quem era Jeroboão para merecer receber um rei? Ele era filho de um homem chamado Zeredá, servo de Salomão. Jeroboão não possuía sangue azul, não era nenhum nobre. A Bíblia diz que Jeroboão era um homem valente e capaz. Diante disto, Salomão o colocou para realizar trabalhos forçados. Entretanto, Deus visita este simples homem e lhe promete fazer rei sobre as 10 tribos do norte de Israel. Deus cumpre sua palavra e durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, ele entrega as 10 tribos para o cuidado de Jeroboão. Veja o que Deus fez com Jeroboão. Como Deus o agraciou. Tirou Jeroboão dos serviços forçados, de uma vida de escravidão, de um trabalho sem perspectiva de futuro. 1 Reis capítulo 11, 28 nos mostra isso. E deu a Jeroboão um novo projeto de vida. É interessante, né? Deus faz a mesma coisa conosco. Quem somos nós? Quem é você? Somos pecadores natos. Isso significa que somos escravos do pecado. Estamos dominados pelo pecado, pelo mal. Somos homens e mulheres que vivemos numa luta para criarmos nossos filhos com dignidade. Lutamos pela paz mundial, lutamos pela segurança nacional, lutamos contra a força do pecado que corrompe o nosso mundo. Somos pessoas, muitas vezes, desprezadas pela sociedade. Por não termos dinheiro, por causa de nossa cor, porque nossa beleza estética não corresponde aos padrões ditados pela sociedade, porque lutamos contra um capitalismo selvagem, porque simplesmente cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, enfim, lutamos pelo bem. Entretanto, o mal vem sobre nós de forma violenta por causa do pecado, que domina todas as dimensões do nosso mundo. A única forma de mudar o mundo é vencendo o pecado. Nós não conseguimos fazer isso. Entretanto, Deus fez algo tremendo por nós, por mim e por você. Veja como Deus o agraciou. Sendo nós pecadores, Deus mostrou seu amor para conosco, vindo a este mundo em forma de homem, morrendo a nossa morte, para que todo pecado fosse julgado na sua morte. Conforme podemos ver em Romanos, capítulo 5, verso 8 e 9. Jesus pôs fim à lei do pecado e da morte e inaugurou uma nova era. Em Cristo, conseguimos nos libertar da lei do pecado e da morte. Jesus ressuscitou e nos prometeu que fará de nós reis. Prometeu que fará de você alguém que governará com Ele. A palavra de Deus diz que nós reinaremos junto com Jesus. Ele será o grande rei. Jeroboão recusa a graça de Deus e passa a viver na desgraça. Conforme podemos ver depois no verso 8. Deus tirou o reino de Davi e deu a maior parte do reino para Jeroboão. Entretanto, Jeroboão não seguiu os passos de Davi. Fez coisas abomináveis a Deus. No capítulo deste mesmo livro, encontramos Deus advertindo seriamente Jeroboão por ter feito 2 bezerros de ouro
e colocado um em Betel e outro em Dan, para que o povo oferecesse ali seus sacrifícios. Jeroboão tinha medo que o povo fosse a Jerusalém e começassem a se unir com Roboão. Por isso ele levantou altares para o povo. Jeroboão, tentando defender seu reino, passou por cima da lei de Deus. Será que nós muitas vezes não fazemos como Jeroboão? Tentando ganhar nosso pão, passamos por cima das leis de Deus? Não praticamos a justiça, não respeitamos a lei estadual, federal, porque estamos com medo de nos tornarmos pobres. Estamos preocupados com o nosso reino, com o nosso dinheiro e não com Deus. Será que nós, como igreja, não agimos assim também? Tentando fortalecer nosso reino, nossas instituições, invadimos as igrejas de nossos irmãos e roubamos suas ovelhas, atacamos nossos irmãos para tentar fazer com que nossa instituição seja melhor? Será que estamos tentando crescer não através da evangelização, mas através da destruição de nossos irmãos? Não agimos assim quando tentamos mostrar que nossa teologia é a verdadeira? Quando os trabalhos de nossa igreja são melhores que os dos outros? Que espírito de competição é esse que invade nossas igrejas? Por que tentamos fazer com que as pessoas enxerguem mais os defeitos, ou aquilo que nós pensamos ser defeito, de uma outra instituição? Com certeza, quando apontamos defeitos de outros, nós temos a intenção de que eles venham para a nossa. Queremos nos apresentar melhor do que eles. Vendemos a ética pela ganância espiritual. O fim de Jeroboão foi trágico. Em 1 Reis, capítulo 14, versos 10 a 11, por ter recusado a graça de Deus e não guardar os caminhos de Davi, a sua vida se tornou uma desgraça. Seu reino se acabou. Que fim nós teremos se não guardarmos os mandamentos de Deus, se não fizermos a vontade do Pai? Assim como Jeroboão, estaremos recusando o sacrifício de Jesus. O amor de Deus, se não vivemos a vontade do Pai. Essa atitude nos levará à desgraça. Qual é a resposta que Deus espera diante da graça que Ele nos deu? Deus esperava que Jeroboão fosse como Davi, um homem sincero e temente a Deus. E Deus espera que você siga os passos de Jesus, que ame o seu próximo como a você mesmo e que o ame de todo o seu coração. Deus quer nos agraciar, Deus quer nos fazer reis como fez a Jeroboão. Contudo, Deus exige de nós que vivamos de forma digna, que sejamos seguidores fiéis de seus mandamentos, de sua ética de vida, porque Ele quer nos presentear com o seu reino. Aceite a graça de Deus, creia no amor de Deus e deixe o Espírito Santo conduzir sua vida. Deus te abençoe.